Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixa uma palavra para você a respeito do monte. Estava lendo a Bíblia, refletindo sobre a palavra do Senhor. E o que seria um monte para nós? Será que o monte é algo que cai fogo, somente no monte, porque é o monte? Por que será? Bom, em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto, que te vê em secreto, o recompensará. Amém? Bom, sabemos que o peso é o mesmo. Sinto te dizer, você orando no seu quarto ou você orando no monte, surte o mesmo efeito. Mas nós devemos entender conforme a nossa consciência vai nos dizer. Porque é óbvio que o nosso corpo vai responder de uma forma diferente, um lugar diferente. É óbvio que o nosso corpo vai desejar mais um lugar diferente. Por isso vamos ao monte, buscar uma intimidade com Deus. A respeito de pessoas que vão ao monte, Jesus Cristo ia ao monte, eu quero deixar alguns trechos para você entender. Jesus Cristo não tinha lugar físico para orar. Jesus Cristo era perseguido, tinha muitos discípulos, né? Aquela multidão. Além dos 12, ele tinha algumas pessoas que andavam com ele a mais, que não é citado na Bíblia, mas uma pessoa que é conhecida sempre tinha visita de alguém, sempre. E vemos que ele não tinha lugar específico para orar. Então ele subia ao monte para orar no monte, porque era um lugar que, para os outros, ele não estaria, como um santo, um Messias. Um lugar tão desorganizado, vamos supor. Por isso que Jesus subia ao monte. No entanto, Jesus ele buscava intimidade no monte, buscando em verdade. Então não adianta você ir para o monte querendo buscar algo se você não buscar em verdade. Entendeu? Eu vou deixar um versículo aqui para você entender um pouquinho. Jeremias 29:13 diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então ele diz a respeito de você buscar a ele, não de você ir ao monte. Então o monte, posso te dizer, que pode ser a porta que você fecha do quarto. O que eu não entendo, eu queria que você me dissesse, o motivo de muitas pessoas se encontrarem no monte para orar no íntimo, mas em casa não oram. Ou oram em casa, mas querem ir no monte e mostrar para o outro. É esse tipo de pessoa que Deus ele abomina. Aí nós vemos, refletimos sobre a palavra de Deus. Jesus não buscava um monte, mas sim um lugar para ter intimidade. Então o monte que nós buscamos, que nós subimos, é para ter uma intimidade que no nosso quarto nós não temos. E se nós temos no nosso quarto, não tem um porquê de você tentar buscar um sim de Deus, sendo que ele já disse não. Ou situações dizendo que não, você vai buscar a Deus no seu secreto. Eu quero te dizer que para não escandalizar e nem nada do tipo, o monte é uma forma que Jesus buscava, mas ele não decretou isso sobre a nossa vida. Então, se você colocar o monte como uma primícia, como algo do tipo, sinto lhe dizer, isso é algo religioso. Porque Jesus Cristo não ordenou, vá ao monte e me encontre. Não, vá a um lugar secreto. Um lugar secreto ninguém vai te achar. Ninguém vai estar. Então, o monte, para nós, para o meu entendimento, o monte é um monte e em secreto. Ninguém vai entrar dentro do seu quarto quando você estiver orando. Ou se entrar, você fecha ou tranque a porta. Ou você vai para algum lugar distante que não tem pessoas para atrapalhar a sua intimidade com Deus. Jesus Cristo ia ao monte para buscar intimidade, pois ele não tinha lugar para estar. Amém? Em João, capítulo de número 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito e é necessário que os teus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então quero que te dizer, não existe lugar específico. Você pode orar dentro do banheiro, você pode orar dentro do seu quarto, você pode orar no seu secreto. Não precisa ser exatamente um monte. Ah, Lucas, eu subi um monte, fiz campanha, fiz aqui e não aconteceu nada. Ou acontecer algo. Sinto lhe dizer que aconteceu algo pela fé que você tem em Cristo. Não é pelo que você faz, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é uma fé morta, de fato. E também diz que a salvação vem pela fé, pelo crer. Então, às vezes a gente sobe para falar com Deus, mas no nosso quarto é a mesma coisa. O problema é que eu disse para você, não temos intimidade dentro da nossa casa, porque às vezes as pessoas invadem, atrapalham, o barulho da televisão atrapalha, do celular. Por isso que buscamos um lugar separado, que ninguém possa nos ver. Ninguém. Então não tem sentido nós irmos ao monte e todos os irmãos irem e não ter uma comunhão em Cristo Jesus. Amém? É dessa forma que eu interpretei. Espero que você entenda em nome de Jesus. Aqui eu fiz uma leve pesquisa e me trouxe essa mensagem. A oração no monte é o momento de buscar a Deus sobre todas as coisas, porém, é importante frisar que não há tempo certo e determinado para isso.
Não há tempo certo e determinado para isso. Vamos lá, vamos às teses. Subiremos ao monte porque queremos ouvir a voz de Deus. Intimidade. Mas podemos buscá-lo da mesma forma em qualquer lugar. Então você não precisa ir no monte para buscar a Deus como você busca no monte. Tem pessoas que têm mais facilidade no monte, falam que Deus responde no monte, mas quando você vai ele não responde. É porque ele quer uma intimidade num secreto do secreto. Eu estava refletindo isso, falei para a igreja e tive uma conclusão que o monte é o momento de comunhão que você tem com Cristo. Mas eu quero trazer mais um versículo para você. Você que quer ter uma intimidade com Deus, quer literalmente a palavra aproximada com Cristo. Eu vou te dizer algo sobre a palavra de Deus. Então não adianta você ir ao monte sem ter isso na sua mente. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos para o 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então quero te dizer algo, não sou nada contra o monte. Se você vai para o monte para buscar a Deus, vá, faça com que Deus seja literalmente tocado com as suas orações, mas eu não quero que você imponha isso como um ato profético e extraordinário, porque a Bíblia nos diz ao contrário, o monte é algo que nós buscamos em intimidade, porém em secreto. Então, o monte que nós vamos ou você vai é o mesmo quarto de oração que você tem. Óbvio que o seu sistema, o seu entendimento, quando você faz isso de todo o coração, Deus vai te responder da mesma forma. Amém? Não sou nada contra o monte. Só quero te dizer que o monte não é santo. Você não vai para o monte buscar uma resposta de Deus se você não estiver buscando Ele de todo o coração. Se você ir para o monte, um lugar afastado, somente você e Deus, você se isolar e buscar a Deus de forma correta e clara sobre a palavra de Deus, você vai ter sim suas respostas, suas preocupações cessadas, seu milagre extraordinário. Porém, eu digo isso porque o monte que eu vou é um monte que vai muitas pessoas e as pessoas acabam orando em voz alta, determinando em voz alta tudo que era para ser feito no secreto. Então, o que me leva a acreditar é que o monte é mais para que outras pessoas provem o que elas querem provar para os outros e provar para Deus que são fiéis. Você não deve provar para os outros nem colocar Deus na parede e dizer eu sou fiel ao Senhor. Não. Você deve entender e compreender que Deus, o Altíssimo Todo-Poderoso, em secreto te responderá. Amém? Em secreto. Lucas, eu gosto de ir ao monte. Eu gosto de me sentir em intimidade com Deus no monte. Então eu vou para o monte. Amém? Então, faça com que a glória de Deus se manifeste na sua vida e entenda em secreto. Ninguém precisa saber. O mundo não precisa saber. Pessoas que estão ao seu redor não precisam saber que você está lá, porque é em secreto.